Amém? Quantos estão ávidos pela palavra do Senhor? Vocês não estão com pressa para ir embora não, né? Posso pregar por 2 horas? Pode? Ó, falaram até 3 aqui. Queria convidá-los a abrir a Bíblia no texto de João 15, versículo 15. João 15, versículo 15. E aprove ao Senhor, Deusmar, que nós falemos hoje novamente sobre o filho pródigo. Você vai viver a porção dobrada. Coração aguenta, Deusmar? Como que está aí, tá? Deus é maravilhoso, amém? Amados, quem esteve aqui domingo retrasado, quando eu ministrei sobre fé? Quantos estavam aqui? Estão andando em fé? Quem está rompendo aí pela fé? Quem deseja ter essa fé para você andar sobre as águas? Amém? E quando eu falei sobre fé, eu havia falado sobre Enoque. Enoque, ele andou? Com quem que Enoque andou? Com Deus. Amém? E para nós andarmos com Deus, nós precisamos de fé. E a fé, ela nos faz romper, mas ela também nos faz ser íntimos de Deus. Quando você exerce a fé, você assimila no seu coração, no seu espírito, aquilo que a palavra, ela nos ensina. E nós vamos falar sobre isso hoje. João 15 diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Diga assim: o Senhor Jesus já não me chama mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês, diga assim, de amigos. Diga: amigo de Deus, filhos de Deus, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Pai, os nossos corações estão abertos. Esses breves minutos que nós passaremos aqui, nós consagramos a Ti, nós dedicamos a Ti, Senhor, a nossa vida, e nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz, e declaramos, Senhor, a nossa vida é Tua, marca as nossas vidas, Senhor, fortalece a nossa fé nessa noite, nos ajuda a receber no nosso espírito, no nosso coração, a revelação da Tua palavra, do Teu poder. Pai, eu coloco a minha vida diante de Ti como um canal apenas como um instrumento, mas que tudo que acontecer aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém? Está dando acho que só um pouquinho de eco no som. Amados, eu estava falando aqui pela manhã, algumas pessoas já sabiam disso, eu já havia ministrado e falado sobre esse testemunho anteriormente, mas eu entendo que é pertinente repetir e falar dele novamente. Aqui o Senhor Jesus, Ele fala que Ele não nos chama mais de servos, mas Ele nos chama de amigos, e isso fala sobre intimidade. Então, quando nós olhamos para esse texto de João 15, nós vemos que isso é uma verdade bíblica que nós conhecemos, mas nós temos então um desafio, que é a gente praticar essa verdade bíblica, vivendo como amigos, como filhos de Deus. Uma coisa é nós sabermos que Jesus não nos chama mais de servos, e sim de amigos. Outra coisa é nós vivermos essa verdade. Muitas vezes nós entendemos, não é, intelectualmente que somos filhos, mas infelizmente muitas pessoas, conhecendo essa verdade, ainda vivem como servo.
E é sobre isso que eu quero ministrar ao teu coração nesta noite, que nós precisamos dessa mudança de identidade, de servo para filho. Quantos aqui nessa noite desejam viver essa mudança de identidade, de servo para filho? Quantos desejam? Eu desejo viver essa mudança de identidade. E eu estava falando com vocês, eu costumo dizer que eu sou um mineiro paulista, porque primeiro eu fui mineiro, né? Eu nasci em Belo Horizonte, fiquei lá até os 2 anos e pouco de idade, e a minha mãe foi para São Paulo, juntamente com meu pai, procurar emprego. Eu fiquei morando com as minhas tias, depois que ela conseguiu emprego, alugar uma casa, ela voltou em Belo Horizonte e me buscou. A partir de então, na minha infância e toda a minha adolescência, todo final de ano, nós passávamos o Natal e o Ano Novo em Belo Horizonte. E era interessante que minha mãe, ela é costureira já há mais de 50 anos, ela costurava o ano inteiro, mas quando chegava no final do ano, ela pegava muito mais roupas para poder gerar dinheiro, porque ela ia no Brás comprar tecidos para fazer roupas para mim, para os meus irmãos, comprar tênis, comprar passagem de ônibus e ter um dinheiro para a gente passear quando nós estivéssemos em Belo Horizonte. E todo final de ano, então, nós íamos para BH. Naquela época, não tem como esquecer, olha a nostalgia, né? Nós íamos ou da aviação Cometa ou Impala. Era São Paulo, BH, pela Fernão Dias, e todo ano era isso. Teve um ano que eu já era adolescente. Naquele ano, meu pai foi para Belo Horizonte, e aquilo eu achei estranho, porque o meu pai não ia, ele ficava trabalhando, ele não ia para Belo Horizonte. E eu falei, gente, mas por que justamente esse ano o meu pai vem para Belo Horizonte? Aí a minha mãe e a minha tia, elas são gêmeas. Eu me lembro que a minha tia tinha uma loja de biscoitos, ela me chamou para conversar juntamente com a minha mãe, e elas começaram a me explicar por que meu pai estava em Belo Horizonte. E aí elas começaram a falar, olha, ele veio aqui para registrar você no cartório, porque ele não é o seu pai biológico. Então, até a minha adolescência, eu cresci sem ter um pai biológico e sem conhecê-lo, não é? E depois o meu pai, ele registrando no cartório, o sobrenome dele veio para o meu sobrenome. Então eu sou filho dele, né? E eu louvo a vida dele, louvo a Deus pela vida dele, não sei se ele está assistindo, meu pai Levi, né? Me ensinou muitas coisas, dentre elas ele me ensinou a ser santista. Deus te abençoe, viu, pai? Quando esses irmãos ficaram louvando aqui que não haverá mais choro, né? Eu fiquei lembrando dos santos, falei, Senhor, me leva, porque enquanto torce, enfim. Mas o que eu estou aqui falando para vocês? Que eu cresci sem ter um pai, mas a partir do momento em que ele me adotou e ele me assumiu como filho, eu passei a ter no meu nome o nome dele, e isso legalmente me faz filho dele. E quando nós falamos sobre essa mudança de identidade, é sobre isso que eu quero falar, que anteriormente nós não éramos filhos de Deus. Quantos entendem isso? Nós não éramos filhos de Deus, e nós vamos falar sobre isso. Então, para ilustrar, eu quero usar aqui o exemplo de 2 pessoas, de Marta e Maria. Quando nós falamos sobre a identidade de servo e a identidade de filho, Marta, ela vivia uma vida dedicada através do serviço. Nós sabemos que no momento em que Jesus entra na casa delas, Marta ficava agitada de um lado para o outro, servindo. E Maria, ela estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, desfrutando das verdades espirituais e da revelação que Jesus estava dando a ela. E muitas vezes, quando nós temos essa identidade de servo, nós vivemos ansiosos, agitados de um lado para o outro.
Sabe, eu sirvo a Jesus há 28 anos. E nesses 28 anos a gente já fez muita coisa. Já servi a Deus na diaconia por muitos anos, já lavei muito banheiro, já limpei muito chão de igreja, já fiz muito culto de evangelismo com os jovens. Aí o pastor falava, olha, agora que vocês bagunçaram toda a igreja, agora vocês têm que lavar, limpar, amanhã tem culto, e a gente ficava, o que você imaginar. E tudo que eu faço servindo ao Senhor, eu faço com amor e com alegria, e eu amo. Mas teve uma vez que eu falei, meu Deus, esse ministério não é para mim. A pastora Almir e eu, nós morávamos em Mogi das Cruzes, e o pastor naquela época, a pastora, eles fizeram um chá de mulheres na igreja. E Deus usou eles com muita sabedoria, e eles disseram assim, bom, como vai ser um chá de mulheres, nós queremos que 100% das mulheres estejam no culto. Aí surgiu uma pergunta, e as crianças? Quem vai cuidar delas? O pastor matou no peito e falou assim, nós, os homens. Eu sei que quando acabou o culto de mulheres, eu só queria ir para casa e dormir. Eu não queria mais nada. Eu não queria saber se eu estava com fome, eu queria descansar. Então, eu louvo a Deus pelas tias, as ministras da Iba Kids, porque é um dom, né? Eu tenho facilidade em brincar, criar os meus filhos, mas quando juntam um monte de criança, irmãos, mas entendo o que eu estou te falando. De muitas coisas que eu faço ou fiz servindo, sempre fiz com prazer. Mas há uma coisa muito especial, quando você prioriza o momento da comunhão, o momento em que você vai sentar, e você vai ouvir a palavra, e você vai se alimentar da palavra. Sabe, a oportunidade de você estar num culto é maravilhoso. É maravilhoso servir. Nesse momento muitas pessoas estão servindo, e Marta estava ali agitada servindo, mas a diferença é que Maria, ela se movia por amor, mas aquele que se move pelo serviço de forma agitada, ele corre o risco de até perder, no meio dessa agitação, desse serviço, na sua relação com Deus, se perder por causa do ativismo, porque está sempre condicionado em fazer. E eu não estou dizendo que não é importante fazer, porém, mais importante do que nós fazermos, é nós sermos filhos, e nos relacionarmos como filhos. Existem muitas passagens bíblicas que falam da importância de nós sermos servos, e de novo, não que não seja importante, porém, ao mesmo tempo, existem alguns aspectos negativos, quando nós baseamos o nosso valor na nossa razão de ser apenas no serviço. O nosso valor não está baseado naquilo que nós fazemos. O nosso valor está baseado naquilo que Deus fez em nós. Não é o que eu faço que me torna importante, mas o que Ele fez por mim é que me torna importante, entende? Isso é muito diferente. Então o texto de João 15 esclarece essa diferença, porque aqui diz que o servo, ele não sabe, ou ele não precisa entender os propósitos do seu senhor, do seu líder. Ou seja, o servo, ele não sabe, ele não conhece os propósitos, ele não conhece o coração do seu senhor. Então ele apenas faz o que tem que fazer. Então, nesse contexto, o servo, ele trabalha com que propósito, com que objetivo? Ele trabalha com o objetivo de realizar aquilo que está sendo pedido. E isso pode gerar uma deficiência, porque ele começa a focar a sua motivação naquilo que é externo. Mas Jesus prioriza como motivação aquilo que é interno.
Tanto que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. O que contamina o homem não é o que ele coloca na sua boca, mas é o que sai da sua boca. A transformação de Jesus na vida de uma pessoa, ela é de dentro para fora. Então a nossa motivação, diga assim, ela é interna. Amém? Está claro? Vamos lá. Então, nós podemos até, por um motivo, não é, de obrigação, fazermos, cumprirmos, e podemos até fazer por alegria. Porém, entenda isso, o servo, ele é chamado para uma festa. O servo é o que se assenta à mesa? Não? Quem acha que não? Então qual é o papel do servo? Servir. Então o servo, ele não é convidado para se assentar à mesa, e sim para servir. Só que tem um porém. Depois de uma noite em que ele está servindo a mesa, de muita correria, de muita atividade, no final de tudo, quando termina, sabe qual é o sentimento dele? Será que eu correspondi? Será que ficou bom? Será que foi do agrado das pessoas? Ele tem a preocupação em agradar, e ele fica preso por essa expectativa. Será que eu correspondi? Será que as pessoas gostaram? E isso cria, sem perceber, uma expectativa. Será que eu vou receber um elogio? E quando não recebe esse elogio, fica frustrado. Nossa, eu fiz tudo isso, mas nem para falar um obrigado, nem para falar um Deus abençoe, porque ele tem essa expectativa de ser reconhecido, de ser elogiado. Então, o servo, ele só é abençoado se o seu serviço cumprir a expectativa e receber elogios. Porém, ele vive na possibilidade de ser punido ou corrigido, caso o que ele fez não agrade as pessoas. E se de repente ele quebra uma taça, se ele quebra um prato, se na hora que ele está servindo, não é, ele derrama a bebida na roupa de alguém que está ali, ele ainda trabalha com essa preocupação de que ele pode ser punido, de que ele pode ser rejeitado, de que ele pode ser excluído e ser descartado daquilo que ele está servindo. Então, quando Jesus, em João 15, ele diz: eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos, o Senhor Jesus está falando ao nosso coração: você é meu filho amado, você faz parte do meu reino, você faz parte, não é, da minha obra realizada na cruz. O que isso comunica a todos nós? Que não há nada que nós possamos fazer para que Deus se agrade ou nos ame mais, porque independentemente do que nós fizermos, o amor de Deus sobre a tua vida, ele é incondicional e ele não muda. No dia que você está muito bem, ele te ama, e no outro dia que você não está nada bem, ele te ama do mesmo jeito. Há um dia que você fica até, assim empoderado: nossa, hoje eu tirei nota 10, hoje eu não errei nada. Nesse dia Deus te ama. Mas se no outro dia você tirar um 0 e fizer algo de errado, o amor dele vai ser o mesmo sobre a tua vida. Essa é a diferença entre nós sermos servos e sermos amigos. E lá em Lucas 11, a Bíblia vai falar sobre 2 irmãos, o filho pródigo e o seu irmão. O Deusimar comentou no testemunho: o filho pródigo, um dia ele chegou diante do pai, e ele falou: eu quero a minha parte na herança. E a hora que o pai deu a ele a sua parte na herança, ele foi embora. Ele foi viver a vida. Ele gastou o seu dinheiro com mulheres, com bebida,
Ele gastou todo o seu dinheiro, ele viveu uma vida sem responsabilidade. E a Bíblia vai dizer que aonde ele estava, a terra começou a passar por dificuldades, e ele passou a ter fome. Ele passou a ter fome porque ele não tinha dinheiro para se alimentar. E chegou o momento que ele começou a trabalhar, e o serviço dele era dar alimento aos porcos. E naquele estado em que ele estava, ele tinha tanta fome, que ele desejou comer as comidas dos porcos. Mas nem a comida dos porcos davam a ele. E aí ele chegou numa reflexão: os servos do meu pai, os empregados do meu pai, eles vivem melhor do que eu, eles comem melhor do que eu não sou mais digno de ser chamado filho. Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão a ele, vou dizer a ele que eu pequei contra Deus, que eu pequei contra ele, e eu quero voltar para a casa dele. Essa é a parábola do filho pródigo. Quando nós lemos aqui, Lucas 15, versículo 21 diz: e o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Eu pulei aqui, o versículo 20 diz que o pai o avistou de longe, e o pai correu, o abraçou e o beijou, e mandou trazer roupas, mandou trazer um anel para colocar no seu dedo, sandália nos pés, mandou trazer um bezerro gordo que fosse sacrificado, não é? E ali ele festejou e celebrou uma festa, porque o filho que estava morto reviveu, que estava perdido foi achado. Isso é maravilhoso. Aquele filho, ele disse com todas as letras: eu não sou digno de ser chamado filho. Mas o amor do pai é tão maravilhoso, que mesmo o filho fazendo tudo o que ele fez, o pai o recebeu de braços abertos, o beijou, o abraçou, deu a ele vestes novas, colocou um anel no dedo e colocou sandália nos pés. Mas eu queria agora me atentar e chamar a tua atenção para o versículo 25. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia junto, para a gente poder ler e acompanhar. Lucas 15, 25, diz assim: ora, aqui vai falar do irmão do filho pródigo, que era o irmão mais velho. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou: o que está acontecendo? E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho, o que ele fez? Se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu a seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, amados, aqui nem o nome ele fala. Ele estava bravo, não está? Ele estava com o coração, né, do jeito que o diabo gosta, cheio de ira. Mas esse seu filho, aqui esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastou tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar, alegrar-se, porque este irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós temos dois aspectos nessa passagem.
E sabe que nós podemos afirmar que não era apenas o filho pródigo que estava perdido. Nós podemos dizer que o filho mais velho estava perdido dentro de casa. Um estava perdido porque estava fora. O outro estava perdido dentro de casa. Então, quando Jesus fala sobre servo e sobre ser amigo, ser filho, o irmão mais velho, ele estava perdido dentro de casa, porque embora ele continuasse morando com o pai, ele não vivia uma identidade de filho. Ele não vivia uma relação de pai e filho. O filho mais velho, nós vemos pelo seu coração, que a sua vida estava pautada no serviço. Ele estava preocupado com o que ele era para o seu pai. Na concepção dele, o valor dele era medido por aquilo que ele fazia. E isso fala sobre justiça própria, fala sobre a lei do mérito que nós temos que fazer para sermos aceitos e reconhecidos. E ele joga isso na cara do seu pai: eu tenho te servido a minha vida inteira, e o Senhor nunca me deu nada. E a justiça própria, ela faz com que a gente se acha no direito de receber e de merecer, porque nós fizemos. E a justiça própria também faz a pessoa julgar o outro, por que ele recebeu se ele não merece? Porque a justiça própria faz com que a gente se compare, e ele se comparou com o seu irmão, e ele julgou: eu sou melhor do que o meu irmão, porque eu fui fiel, porque eu estive aqui servindo, eu estive ao seu lado, mas ele não. Ele gastou tudo, ele jogou fora, e agora ele volta arrependido. Só que o nosso Pai, Ele é um Pai de amor. Deus não faz acepção de pessoas. O que move o coração de Deus é a fé que está no nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a lei, ela nos desafia a fazer. O filho mais velho, sabe o que ele era? Ele não era filho, diga, ele era apenas um servo. Ele não viveu como filho, ele viveu como servo. Ele morava na casa do pai, mas não tinha identidade de filho. Sabe por quê? Porque ele não conhecia e ele não entendia o coração do pai. E é isso que Jesus disse: o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo não conhece o coração do Pai, mas o Senhor Jesus está falando ao teu coração, te lembrando por meio da palavra: eu não te chamo mais de servo, mas de filho, de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho revelado a vós tudo que o Pai tem me ensinado. O Senhor nos chama nessa noite a nós mudarmos de identidade, e através da identidade de filho, vivermos uma comunhão plena, profunda e maravilhosa, em termos não apenas a comunhão, mas a revelação de Deus para as nossas vidas. Esse irmão mais velho, ele fica ofendido com facilidade, ele se magoa, ele se dói. E por quê? Porque ele tinha dificuldade de celebrar a bênção do outro irmão. E por que ele tinha dificuldade de celebrar a bênção do outro irmão? É como se o benefício que o outro fosse receber iria diminuir o que ele iria receber. Ele não se alegra em ver o seu irmão bem, ele não consegue se alegrar. Naquele momento a festa não era para ele. E sabe, você pode, por exemplo, honrar uma pessoa, e uma outra que está perto ficar assim: nossa, mas está honrando ele?
mas eu fiz mais do que ele. Está honrando ele, mas essa pessoa, será que ela não sabe tudo que eu passei para chegar até aqui? O que eu tive que fazer também? Mas não é assim. Com Deus não é assim. Nós não andamos debaixo dessa justiça própria. Essa cultura do merecimento, do mérito, em que nós temos que fazer para sermos aceitos, quando nós somos alcançados pela graça, nós cremos que independentemente daquilo que eu fizer, o Senhor, Ele me ama. E eu quero ministrar essa palavra ao teu coração nessa noite, para que ela seja impressa no teu coração e no teu espírito, que o amor de Deus pela tua vida é verdadeiro e é poderoso. Por isso o apóstolo Paulo diz: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer, o amor de Deus por você não muda. Ele é verdadeiro, ele é constante e é um amor que não falha. O filho mais velho não pôde desfrutar tudo isso porque o seu valor estava no seu trabalho. Agora o filho mais novo, ele reconhece e ele pede perdão e ele volta para a casa do pai. E sabe o que é maravilhoso? Que esse pai amoroso, perdoador, recebe o seu filho com um coração quebrantado, e sabe que o seu filho não tinha mais um coração egoísta, mas um coração quebrantado. Ele declara feriado, ele realiza aquela festa, e ele abençoa o seu filho. E deixa eu falar ao teu coração nessa noite, uma das razões em que nós não vivemos a identidade de servo, são as feridas emocionais que nós carregamos. Existem feridas que você viveu na própria igreja, no ministério, marcas que você viveu, coisas que te machucaram, feridas que você viveu na sua família, em relacionamentos, marcas de rejeição que você carrega na sua vida. Isso interfere, gera um bloqueio para que você não consiga se aproximar de Deus, e isso vai criando um distanciamento, e essas feridas dificultam em que você se sinta amado e aceito por Deus. Uma outra forma de reconhecer se temos alguma ferida ou alguma dificuldade com rejeição é em relação à nossa atitude quando outras pessoas nos disciplinam. Quando o pai te disciplina, quando às vezes um líder, um discipulador vai te disciplinar, o que acontece? Por não ter uma autoimagem restaurada, ressignificada, ao receber essa disciplina, a pessoa recebe aquilo como uma rejeição. E eu quero falar ao teu coração, o Senhor não te chama de servo. O servo se assenta à mesa, ele serve à mesa. E sabe o que nós vamos fazer nessa noite? Nós vamos nos assentar à mesa. E por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Porque o amor dEle nos alcançou. Repita no teu lugar aí e diga: o Senhor me ama. E eu quero falar com vocês que isso gera em nós um processo. Quando nós olhamos para a salvação, Romanos 10 vai dizer que aqueles que confessam Jesus como seu Senhor, aqueles que creem no seu coração, creem para a justiça, e aqueles que confessam com a boca, confessam a respeito da salvação. Por isso então a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, ela cai no teu coração, no teu espírito, e você crê
que Jesus morreu por você, que Ele é o seu Deus, você crê, você confessa e declara Jesus como teu Senhor. Esse é o primeiro passo. E lembra que eu falei no outro domingo, a fé que o Senhor colocou no teu coração era para que você chegasse até Jesus. Agora nós precisamos de uma fé fortalecida para que nós possamos andar com Jesus, sendo amigos de Deus, e andar com Jesus de forma sobrenatural. Então, no primeiro passo, como cristão, foi crer em Deus e receber a salvação. O Senhor escreverá no livro da vida o nosso nome. Agora, esta obra que o Senhor Jesus realizou na cruz, é a obra da nossa salvação. E conforme você vai crendo, conforme você vai crescendo em fé, quem aqui está crescendo em fé? Conforme você vai crescendo em fé, na palavra, na graça e no entendimento espiritual, através da revelação da palavra, você não apenas entende intelectualmente, mas você começa a crer verdadeiramente no teu espírito que você é filho de Deus. Ouça o que eu vou falar ao teu coração. O diabo, ele é o pai da mentira. João 10:10 diz que ele vem para roubar, matar e destruir. E uma das coisas que o diabo trabalha é para descaracterizar a pessoa, para que ela perca a identidade de filho. E eu estou aqui apenas te lembrando na palavra que você é filho de Deus. Como aquele dia, lá em Belo Horizonte, o meu pai me levou no cartório e ele me deu o sobrenome dele, e eu passei a ser filho dele. Houve um dia em que você creu em Jesus, e você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor te marcou, Ele imprimiu na tua vida: esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada, e nada e ninguém pode mudar essa verdade na tua vida. Você é filho de Deus. João 1, versículo 12 vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Através da salvação em Jesus, recebemos o poder para sermos filhos de Deus. E isso fala de identidade, isso fala de filiação. E o que eu estou aqui falando ao teu coração nesta noite é: o Senhor está te chamando a você exercer a autoridade de filho de Deus. O filho pródigo, quando ele chegou na casa do pai, sabe como ele estava, Deusimar? Descaracterizado. Mas o Senhor deu vestes novas, mas o Senhor colocou sandália nos pés e deu um anel. E na Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, anel era símbolo de autoridade. Quando o anel era selado, era colocado na cera e selava uma carta, um documento, aquela pessoa que tinha aquele anel, ela tinha a autoridade daquele que ela estava representando. E eu vim aqui te dizer: o Senhor te chamou para viver a autoridade de filho de Deus nessa terra. Você é filho de Deus, e tudo aquilo que você pedir ao Pai, crendo no teu coração, sem nada duvidar, o Senhor vai realizar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E isso é tão maravilhoso que em João 3, Nicodemos, ele não entendeu. Ele era estudioso da lei, ele era rabino, ele conhecia a palavra, o Antigo Testamento. Ele falou: como? O que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Jesus falou para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo.
Ele falou: como, sendo eu já velho, como que eu voltarei para a barriga da minha mãe? Jesus disse a ele: Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido da água e do Espírito, esses herdarão o reino de Deus. Jesus estava dizendo para ele: Nicodemos, a natureza humana é contaminada pelo pecado, mas aqueles que tiverem a sua natureza regenerada através da minha obra de salvação, esses poderão entrar no reino de Deus. E eu vim aqui te lembrar: vai chegar o dia que você vai entrar no reino de Deus, em nome de Jesus. Porém, eu quero te dar umas boas novas. O Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Você não é cidadão dessa terra de Uberlândia, você é cidadão dos céus. Porém, aonde estiverem dois, aonde estiverem três, em fé, crendo, a hora que você orar, o reino dos céus virá sobre nós aqui na terra. E eu quero orar e clamar nessa noite, que aplauda o Senhor, irmão. Eu ia falar, se ameaçou, aplauda o Senhor. E eu quero declarar nesta noite: o reino dos céus virá sobre a tua vida. O reino de paz, receba paz. O reino de alegria, o reino de justiça, a justiça de Deus. Aquele que sara, aquele que cura, aquele que liberta, Ele vem sobre você, e Ele te deu essa autoridade. Então levante as suas mãos agora, ore ao Senhor, fala: Senhor, me dá esta fé. Fala: Senhor, restitui e restaura a minha identidade de filho. Ore aí no teu lugar, fala: Senhor, que venha a mim o teu reino, que venha a mim o teu reino de paz, o teu reino de justiça, o teu reino de alegria. Vem, Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus familiares que não conhecem o teu nome, que eles sejam salvos, que eles sejam libertos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Nós oramos nesta noite para que nas nossas casas haja salvação, haja libertação, haja cura, que o teu poder venha sobre aquele que está enfermo, sobre aquele que está cativo, porque o Filho de Deus, Ele se manifestou para destruir as obras de Satanás, em nome de Jesus. Aleluia. É importante nós sabermos, diga assim: nada do que eu faça ou deixe de fazer mudará essa condição de ser nova criatura, de ser filho amado de Deus. Diga: isso não tem a ver com o quanto eu acerto, ou o quanto eu sou bom, ou mereça, mas com o quanto Deus me amou. Tudo isso porque Ele te amou. O amor do Senhor está sobre a tua vida. Aconteça o que acontecer, o Espírito de Deus se une com o teu espírito para afirmar que você é filho de Deus. Quem pode abrir a Bíblia em Romanos 8, versículo 14. Nós éramos criaturas, mas nós recebemos o Espírito de adoção em amor. Diga: eu fui adotado como filho. Aleluia. Romanos 8,14, acharam? Quem aí almoçou? Você está preparado para ler aí com voz de muitas águas? O culto, eu estou prestando o meu culto ao Senhor, você também está, não está? Então todos nós estamos aqui cultuando a Deus. Vamos ler juntos? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem aqui é guiado pelo Espírito de Deus? Diga: Senhor, em nome de Jesus,
eu não serei mais guiado pela minha ansiedade, pela minha aflição, pela minha carne, pelas minhas emoções. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus, por isso eu sou filho de Deus. Diga assim, diga na primeira pessoa do singular: porque eu não recebi um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado. Diga assim: o perfeito amor de Jesus Cristo lança fora todo medo. O medo produz tormento. Receba sobre a tua vida o amor do Senhor. Receba o amor do Senhor. Receba o amor do Senhor. Diga: porque eu não recebi espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado. Diga: mas, diga em voz alta: eu recebi espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Pai querido, eu recebi o teu espírito de adoção. Olha o 16, o próprio Espírito confirma em nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Tem mais 2 textos para nós lermos aqui, Gálatas e Hebreus. Dá tempo? Amém. Gálatas 4, abre lá por favor. Gálatas 4, versículo 1. Vai dar certo, irmãos. Amém. Gálatas 4, versículo 1. Nós passamos por aflições todos os dias. Eu sou pastor, mas eu sou normal como você. Nós passamos por guerras emocionais, conflitos. E o diabo sempre quer roubar de nós essa identidade. Mas é tão bom saber que nós somos filhos. Digo, pois, que enquanto o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, embora seja ele herdeiro e senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. O apóstolo Paulo está dizendo sobre a lei, que aqueles que são menores, ainda que eles sejam herdeiros, mas pelo fato de ser menor de idade, ele fica sujeito ao seu tutor, e ele se equipara a um escravo, mesmo sendo ele herdeiro. E ele vai dizer que assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Diga assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, que clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e se filho, também herdeiro por meio de Deus. Aleluia. Agora vamos ler Hebreus 2, versículo 8, para nós terminarmos. Todas as coisas sujeitar-se debaixo dos seus pés. Ora,
ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todos, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, e é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos. Para nós terminarmos, João 3,16, quem conhece esse texto? Você consegue falar em voz alta? Vamos lá então, 1, 2, 3. Qual filho ele entregou? O que é filho unigênito? Diga assim, em João, ele era o único filho. Jesus era o único filho, mas por causa da obra da cruz, agora ele nos chama de ele era filho único. Agora Deus tem vários filhos. Romanos 8, 29 fala sobre o propósito eterno de Deus. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, para que eles fossem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja primogênito entre muitos irmãos. Fique em pé no teu lugar. O desejo e a intenção e o propósito de Deus é que você seja restaurado como filho, é que você tenha comunhão com o Pai, é que a tua identidade de filiação seja restaurada, para que você receba este anel e você viva o governo de Deus sobre a tua vida. Levante as suas mãos no teu lugar. Nós vamos louvar ao Senhor. Diga a Ele que você é filho. Ore ao Senhor agora por esses breves minutos. Fala: Senhor, eu não quero ser chamado de servo, eu quero ser chamado de amigo. Eu quero viver na tua intimidade, eu quero viver em comunhão, eu quero me assentar à tua mesa. Nós somos seus.
Aleluia. Nós vamos nos assentar à mesa. Quando nós olhamos para a mesa, nós enxergamos através da cruz esta filiação. E que a mesa nessa noite possa significar para você a restauração da sua identidade de filho, da sua comunhão. O apóstolo Paulo, ele repete em Coríntios aquilo que o Senhor Jesus fez na última ceia, e ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Você vai receber o pão e o cálice na tua mão. O apóstolo Paulo nos ensina a nós analisarmos a nós mesmos, através da tua intimidade, da tua comunhão com o Senhor. Se você tiver que fazer um conserto, você vai pedir perdão ao Senhor, você vai se quebrantar, mas o Senhor te chama hoje a essa intimidade. Muitas pessoas poderiam querer se assentar a essa mesa, mas essa mesa é reservada apenas àqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, apenas aos seus filhos, e nós somos os filhos de Deus que vão nos assentar a essa mesa. Aleluia. Os diáconos vão servir os elementos da ceia. Enquanto nós louvamos ao Senhor, esteja em oração, com teu coração grato pelo amor de Deus derramado sobre a tua vida, por toda a graça que tem te alcançado. O Senhor tem te favorecido, o Senhor tem te fortalecido, Ele tem te renovado, Ele tem te capacitado, o Senhor tem te sustentado. Aleluia. Aleluia. Você que já recebeu os elementos, levante na tua mão. O Senhor Jesus pode voltar agora. Ele pode voltar agora. Ele pode voltar enquanto você estiver indo para casa. Ele pode voltar enquanto você estiver dormindo. Quem deseja a volta do Senhor? Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz que hoje nós vemos uma parte, mas haverá o dia que nós o veremos face a face. Com este pão na tua mão, adore ao Senhor, agradeça ao Senhor, diga a Ele que você o ama, celebre, porque aquelas mulheres, elas foram ao túmulo procurar Jesus, mas o anjo disse a elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? O nosso Redentor vive, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e o seu amor
e o seu poder me alcançou, te alcançou e nos ressuscitou. Ele nos tirou da morte e Ele nos levou para o reino do seu amor. Coma deste pão, beba deste cálice e celebre a vitória, a ressurreição do Senhor sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Ô Ésilon, quando você olha lá para baixo, o que você vê? Muitos filhos de Deus. Olha quantos filhos de Deus. Filho de Deus tem vida, não tem? Filho de Deus tem unção de Jesus, não tem? Agora imagina o Ésilon, só as vozes, só os filhos de Deus cantando essa música. Vamos ver como que fica? Só os filhos de Deus, pela cruz, vamos lá. Pela cruz me chamou. Só os filhos de Deus lá. Mais forte. Você é filho. Louve como filho amado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Só os filhos de Deus, dá um glória a Deus aí no teu lugar. Diga aleluia. Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor te levante como filho de Deus, como filha de Deus, para exercer o poder de ser feito filho de Deus, para que você ande pela fé, para que você ande sobre as águas, para que o reino dos céus venha sobre ti, sobre a tua casa e a tua família. Para onde você colocar as mãos, o Senhor te abençoará. Aonde você colocar a planta dos pés, o Senhor te dará por herança. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Os hebreus tinham sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta, e o anjo da morte não entrou naquela casa. Mas sobre ti, o sangue que tem poder, o sangue de Jesus está sobre a tua vida, para te abençoar, para te guardar e para te livrar
de todo mal. Saia daqui para viver um novo tempo de Deus na tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia.